O Irã agiu corretamente ao atacar Israel no sábado passado, dia 13? O que é que você acha? Vem comigo que eu vou explicar esse conflito no Oriente Médio. No último sábado, dia 13 de abril de 2024, o Irã realizou o seu primeiro ataque na história diretamente contra Israel. Foram lançados mais de 320 projéteis, que compunham cerca de 170 drones, 30 mísseis de cruzeiro e mais de 120 mísseis balísticos. Esse ataque foi direcionado à base aérea de Nevatim, ou Nevatim. Portanto, um alvo militar, não um alvo civil e desarmado, desamparado, como os palestinos que são atacados por Israel. Fica aqui minha primeira alfinetada em Israel, né? Segunda-feira. Segundo as autoridades israelenses, 99% desses projéteis foram interceptados pelo Domo de Ferro, que é o sistema de defesa aérea israelense, Jordânia, Estados Unidos e Reino Unido. Então, os sistemas de inteligência e de defesa desses países também ajudaram. Isso pode ser tanto verdade, quanto mentira, quanto uma meia-verdade. Como assim? Barraram 99%? Talvez não, e estão dizendo isso para diminuir o Irã, colocar o Irã como inofensivo. Faz parte da propaganda de guerra. Pode ter sido verdade? Pode, porque também a gente não tem uma fonte fora Israel para confirmar ou não esse dado. Israel sempre vai vender o seu peixe, como a gente diz popularmente. Mas pode ser também uma meia-verdade, acho que está por aí mesmo. Israel conseguiu se blindar contra boa parte desses projéteis, mas 99%? Então tá. Além dessa questão de propaganda de guerra, a gestão Netanyahu precisa de uma guerra para se justificar no poder e para desviar a atenção pública dos escândalos de corrupção. O tal Israel, o reino divino, a terra prometida, como dizem aí seus defensores, está entranhada na lama da corrupção e a guerra ajuda a desviar essa atenção. Inclusive, está tendo protestos populares em Israel, mas até onde eu sei, o povo israelense está sendo contra a gestão Netanyahu, não contra o genocídio cometido contra os palestinos. Olha que absurdo. Mas por que o Irã atacou Israel? Vamos lá. Foi uma resposta a um ataque aéreo que Israel promoveu contra um complexo diplomático / consulado do Irã lá em Damasco, na Síria. Esse ataque aconteceu no dia 1º de abril e matou pelo menos 16 pessoas, entre militares e civis. Desses 16, 7 eram membros da Guarda Revolucionária Islâmica, que é um grupo de elite do exército iraniano, e desses 7, 2 eram generais importantes. Então foi uma resposta militar do Irã em relação a esse ataque israelense ao seu consulado. Nevatim, a base que o Irã atacou em resposta, é onde ficam os caças F-35 que realizaram esse ataque ao consulado iraniano. Então, Israel é um estado muito bélico e violento, porque fez um duplo ataque. Atacou o território sírio e o consulado do Irã no território sírio. Ou seja, ele ameaçou e atacou Irã e Síria. Após o revide iraniano a Israel, que atacou um consulado seu na Síria no dia 1º de abril, como é que fica esse cenário no Oriente Médio? Vai ter guerra, não vai ter guerra? Então vamos pensar um pouquinho aqui. O ataque do Irã foi limitado. Foram mais de 300 projéteis direcionados à base aérea de Nevatim. Então, o Irã não atacou um alvo civil desarmado como Israel faz. Então, foi um ataque militar, não foi terrorismo. Porém, parece que uma criança beduína ali da região de 10 anos se feriu. Mas foi um ataque limitado. O Irã marcou posição. Não houve baixas humanas e nem muita perda material, embora eu ache que muito difícil a defesa israelense ter interceptado 99% desses projéteis, mas isso aí não tem como a gente confirmar ainda, é um achismo meu, falei lá no vídeo anterior.
Então foi uma resposta ao ataque israelense do 1º de abril e o Irã não causou grandes danos a Israel. Ele mais marcou posição, mostrando: estamos aqui. Não somos inofensivos, não invente de vir para cima de mim, não. Até mesmo porque o Irã tem um contingente militar maior do que Israel. O Irã tem cerca de 650 mil soldados, incluindo Marinha, Aeronáutica, Exército e outras forças, e Israel, pouco mais de 177 mil. Outras fontes falam que o Irã tem 523 mil, de todo modo, é mais do que Israel. Então, o Irã não é tão inofensivo assim como a propaganda de guerra israelense quer indicar, parece querer indicar. E outra curiosidade, segundo a Convenção de Viena de 1961, convenção essa que regula, convenciona as relações diplomáticas, embaixadas e consulados, uma embaixada ou consulado não é território de um outro país no país onde ela está. Ou seja, é um mito isso que se criou. Mas também há toda uma discussão, mas já foi superada. Ou seja, o consulado iraniano na Síria, lá em Damasco, que Israel atacou, não é um território iraniano, é um território sírio. Mas isso não tira o fato de que Israel atacou 2 países ali, Síria e Irã. Apesar de ser um território jurídico da Síria, os locais diplomáticos são invioláveis, segundo essa Convenção de Viena, que todos os membros da ONU assinaram. Então, Israel, mais uma vez, desrespeitou um acordo internacional. Mais uma segunda-feira em Israel. E sobre o ataque, as autoridades do Irã disseram oficialmente que esse ataque foi uma legítima defesa e um ataque único como resposta ao ataque a esse consulado. Vou ler aqui na íntegra a declaração da missão diplomática do Irã em sua conta na rede social X, ex-Twitter. Abre aspas. Conduzida com base no artigo 51 da Carta das Nações Unidas relativo à defesa legítima, a ação militar do Irã foi em resposta à agressão do regime sionista contra as nossas instalações diplomáticas em Damasco. O assunto pode ser considerado concluído. Contudo, se o regime israelense cometer outro erro, a resposta do Irã será consideravelmente mais severa. É um conflito entre o Irã e o regime israelense desonesto, do qual os Estados Unidos devem ficar longe. Então, sim, o artigo 51 da carta mencionada, a Convenção de Viena de 61, ela dá o direito à legítima defesa a todos os membros da ONU, legítima defesa individual ou coletiva. Então, quando o Irã diz que isso está concluído, ele marcou posição, como eu falei, não foi um ataque muito ofensivo. Gente, é um absurdo, Israel matou 16 pessoas ali brincando num ataque contra o Irã. O Irã não matou ninguém, por enquanto. Não no revide, pelo menos. Então, o Irã marcou posição e, ao dizer que está concluído a revanche, ele está sinalizando para uma não guerra. Ele não quer guerra e também não quer a intervenção dos Estados Unidos, o que é difícil, porque Israel não passa de um policial dos Estados Unidos no Oriente Médio quando o assunto é guerra. Eu sei que tem outras questões envolvidas, imigrantes e a cultura judaica, mas lembrando, Israel, sionismo e judaísmo não são a mesma coisa, meus outros vídeos falam disso, mas politicamente, militarmente, gente, Israel é um quartel-general dos Estados Unidos no Oriente Médio. É a polícia intervencionista dos Estados Unidos no Oriente Médio. E como que fica esse conflito internacionalmente? Meu Deus, professor, vai ter guerra, acabou tudo. Calma, gente, calma. O povo tem um fetiche, uma espera por Terceira Guerra Mundial, né? Calma, não é por aí não. Isso aí não é fácil não, gente. Uma guerra mundial é a coisa mais difícil do mundo de acontecer, inclusive. Ou não, né? Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, até o momento não está defendendo que Israel revide. Então, até agora, os Estados Unidos está ali concordando com o Irã. Ó, concluído isso aí, não revide Israel. Do lado que apoia o Irã, como Rússia e China, também manifestaram que não desejam ver uma escalada de conflito na região. Então, as duas potências, as potências aliadas dos dois lados, Estados Unidos com Israel, China e Rússia com o Irã, não manifestaram, pelo menos no discurso, que não querem mais saber de conflito, não querem que isso aumente. Mas o Irã tem apoio de grupos dentro de outros países. Não são grupos estatais, nacionais, mas eles apoiam o Irã e compram a briga do Irã, porque o Irã também apoia eles. São eles, o Hamas na Palestina, o Hezbollah no Líbano, os apoiadores do presidente Bashar al-Assad na Síria, os Houthis no Iêmen
e milícias xiitas no Iraque que compõem a chamada resistência islâmica. Então, dependendo de outros países, o conflito não aumenta. Mas se a gente pensar quem compra essa briga junto com o Irã, são esses grupos que falei que estão em vários países. Síria, Líbano, Iraque e Iêmen. E também na Palestina. Então, por enquanto é isso, pessoal. Vamos acompanhar esse caso. É muito difícil fazer uma análise no calor do momento. Muitas fontes divergentes, dados inseguros, muitas emoções envolvidas, então demorei alguns dias para fazer isso, porque eu quero mandar aqui para vocês um conteúdo de qualidade. Então mandem suas dúvidas, curtam, comentam, compartilhem para quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.